começar então. Qualquer coisa podem me chamar aqui no chat, tá bom? Bem, passar aqui para minha outra tela então. Lembrando que esse arquivo no final do curso eu vou passar ali para vocês com tudo aqui. Vocês vão poder estar acessando sempre quando vocês quiserem. E vão poder estar treinando aqui em cima e retestando os códigos que eu fiz aqui. Então hoje a gente vai falar de pandas, tá legal? Lembrando que esse aqui é um oferecimento do ramo estudantil I3E-UEM. Bem, o autor então, os autores desse notebook sou eu, Leonichel Guimarães. Quem quiser me mandar um e-mail pode me mandar. Eu estou como gestor de projetos do I3E-UEM e também estou como presidente do capítulo de ciência da computação do I3E-UEM. O Leonardo Armelin também está como diretor de marketing e ele também vai estar colaborando aqui no notebook para estar ensinando vocês na biblioteca Matplotlib, biblioteca para a gente poder fazer plotagem gráfica, de gráficos, né? Minha referência, eu estou utilizando o livro Python para análise de dados, tratamento de dados com pandas, NumPy e IPython, para eu poder ter certeza que eu estou passando tudo certinho para vocês. Então, vamos começar, pandas, vamos começar com a introdução. Bem, Pandas é uma biblioteca que ela não era de código aberto, ela era de código fechado. E recentemente, se não me engano, a partir de 2010, ela passou a ser de código aberto. Então ela se popularizou muito entre a população. Hoje em dia ela tem vários colaboradores, já que é um projeto de código aberto, né? Tem muita gente ajudando ela. E ela cresceu demais pela facilidade para você utilizar, fazer através dela processamentos de dados heterogêneos e tabulares. A gente viu ontem que o NumPy é muito bom para tratar dados, mas ele só trata dados homogêneos, ou seja, a gente colocava vetores que todos os itens, todos os elementos, eles eram números, eles eram inteiros ou flutuantes, eles eram strings, e ainda tinha uma restrição quando a gente usava string que o tamanho alocado era fixo, então às vezes eu poderia colocar alguma string meio grande e ele podia estar cortando, né? Não era legal. O Pandas, então, você pode usar ele para fazer esse processamento de dados heterogêneo, ou seja, dados diferentes. Eu vou ter que um dado ali que é um número inteiro, um outro dado ali que é um flutuante, outro dado que é uma string, e todos esses dados estão todos juntos e eu consigo trabalhar com eles de forma bem interessante, tá? Então, assim, a vantagem dele justamente é porque ele é primeiro, ele é projeto código aberto, então, assim, para quem viu o curso de Linux, deve ter entendido qual a importância de o código ser aberto, como que isso é legal, é uma coisa interessante, o open source. Então, assim, ele é muito fácil para a gente processar, filtrar e visualizar dados. Então, essas são as vantagens, assim, na minha opinião, a respeito dele. E para a gente continuar nossa introdução, já vou aqui já passar para vocês como que você importa essa biblioteca. Então, a sintaxe para você importar essa biblioteca no Python é bem simples. Você vai digitar import pandas como pd. Aqui PD, novamente, igual lá no NumPy, realmente é só um apelido que você vai dar para a biblioteca. No caso, eu vou dar PD para não precisar escrever pandas toda hora. Igual lá no NumPy, a gente escreveu NP. Legal? Deixa eu ver só, verificar rapidinho se alguém entrou aqui. Não, ninguém está pedindo. Legal. Só qualquer dúvida vocês podem chamar aqui, tá legal? Tá. A gente, basicamente, lá em NumPy, a gente acessava vários tipos de ferramentas, subbibliotecas, né, processos, né, dentro da NumPy. Então, aqui no Pandas, a gente basicamente vai usar dois, são os principais, que é esse séries e DataFrame. Então, uma alternativa é opcional. Se você quiser, né, você pode importar, além de importar pandas, você pode colocar assim, ó, de pandas, import séries e DataFrame, tá? Eu deixei aqui que isso é opcional. O que mudaria aqui do nosso código? Mudaria o seguinte, eu vou mostrar para vocês que a gente vai usar a seguinte sintaxe. PD, que é o nosso apelido que a gente deu, ponto, séries, para poder criar uma série. A diferença é que se eu importar essa linha aqui, dessa forma que eu coloquei, a gente colocaria só assim, ó. Séries. Pronto.
já daria. A gente já poderia passar aqui e já poderia criar a nossa série. Entenderam? Eu não vou fazer isso. Eu vou deixar do jeito que está assim mesmo. Aí toda vez eu vou colocar pd.séries. Tá ok? Mas essa é a única diferença. Então, simplesmente eu vim aqui, ó, eu vou rodar essa célula para a gente poder importar a nossa biblioteca pandas. Então agora vamos para a parte de objetos pandas. Para tratar de objetos, os objetos que o panda tem, né? Basicamente, os principais aqui são esses dois, que são as séries e o data frames, como eu já expliquei para vocês. As séries, elas são dados em vetores 1D. Então, são semelhantes ao NumPy, onde eu vou ter lá dados mais homogêneos, certo? De uma dimensão. Agora, o data frames é onde eu vou ter dados tabulares. Legal? Então, a primeira coisa que a gente vai estudar, então, sobre pandas é sobre séries. Vamos, então, falar de séries. Como que eu crio uma série em pandas? Basicamente, série seria uma sequência, tá legal? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é digitar objeto, ou seja, uma variável que eu queria alocar isso, e colocar pd.séries, e aqui dentro jogar uma lista. Isso lembra bastante NumPy. NumPy é assim, tá legal? E aqui, ó, isso é uma peculiaridade do Google Colab, tá? Toma cuidado com isso. Se você estiver usando por outro local, outro IDE, talvez você tenha que colocar da seguinte forma: print objeto. Né? Se a gente executar isso, a gente vai ver que ele vai printar aqui esse objeto. Mas percebam que ele é diferente do NumPy. O NumPy era um vetor. Aqui parece que não é bem um vetor, né? Olha como é que ele printou de forma meio tabular. Isso ficou bem, né? Ficou ali com que ele criou esse index aqui e ele está mostrando um index para nós, né, dos nossos números. Então, ó, eu posso também fazer só assim, porque eu tô falando do Google Colab, o Google Colab aceita isso, eu posso colocar só a minha variável solta, que ele já vai printar também, ó. Vamos dar uma analisada, então, qual que é o tipo desse objeto. Eu vou digitar aqui type, isso é um comando do Python, para ver qual que é o tipo, e a gente vai ver aqui que ele é uma série de panda. Então, ele não é um vetor ND Array, nem é uma lista em Python. Legal? E novamente, aqui acho que é válido eu comentar que você poderia simplesmente fazer assim também. Ó. Você poderia colocar aqui, passar uma lista, ou poderia ser um dicionário, algum outro tipo de dados semelhante. É bem semelhante a NumPy, tá bom? Na verdade, essas bibliotecas são complementares entre si, e basicamente o que você consegue fazer com uma, você às vezes consegue fazer com outra nessa questão aqui. Eu poderia colocar essa lista aqui, se eu quiser, só copio aqui e colo aqui. E eu poderia importar lista aqui, daria certo do mesmo jeito. Legal? Bem, aqui ó, ela ainda pinta para mim o tipo. Lembra do dtype, dimensão type, que era sobre o NumPy, que a gente tinha lá int 64, int 128, a gente tinha o float, o complex, aqui também tem. E eu posso passar esse parâmetro aqui também se eu quiser, tá? Mas por default a gente pode deixar do jeito que está aqui. Legal? Vamos continuar então. Vamos falar sobre tipo e propriedades. Tá? O tipo, na verdade, eu já falei, já comentei aqui que o tipo se trata de um objeto pandas, né? Não é diferente do NumPy. Vou falar das propriedades. A gente tem umas propriedades aqui, ó, que a gente pode pegar esse objeto e passar um parâmetro assim, ó, ponto velos, pegar essa característica desse objeto. Isso aqui é um objeto, né? A gente vai pegar essa característica, os valores. Então, olha o que acontece quando eu printo o objeto em si, e olha o que acontece quando eu printo os valores dele. Ele me gera um array. Legal? E eu posso, inclusive, pegar e dar uma verificada. Que tipo que é esse? O que seria isso? Vamos dar uma olhada. NumPy. Ou seja, quando você usa essa propriedade desse objeto values, ele vai transformar a sua série em um array. E isso é muito importante. É um array ND array, né? Um array de N dimensões. É um array NumPy. Tá? Isso é uma propriedade muito legal. Gravem isso. Tá? Tá aí uma integração muito boa entre o Pandas e o NumPy que a gente aprendeu ontem. Também tem essa propriedade que eu poderia colocar, que é o index. Então, ó, se eu
pedir para printar qual é o index da meu objeto, ele vai falar aqui, ó, começa em 0, termina em 4 e passa de 1 em 1. Legal? Porque eu tenho aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Lembrando que sempre é intervalo aberto aqui no final, então ele colocou aqui stop em 4. Legal? No 4 eu paro, eu não chego a pegar o 4 em si. Legal? Então aqui a gente já tem essas primeiras informações básicas sobre o Pandas. Vamos dar continuidade agora para falar de se eu quiser criar uma série, mas eu quero modificar o index dela. Né? Então a gente aqui, ó, deu uma olhada que o index ele criou de forma automática. Eu cliquei aqui e ele já clicou para mim aqui, ó, já criou para mim. 0 até 3, e ele colocou aqui os números que eu tinha posto. Então, ó, o que eu passei aqui foi o seguinte, eu coloquei 4 números, igual eu tinha feito antes, e depois eu passei o parâmetro. Isso aqui é um parâmetro, tá? É só eu colocar aqui, ó, vírgula, index, igual, e tem que passar uma lista. Tá legal? Foi isso que eu fiz aqui, e eu passei 4 nomes aqui. Coloquei Leonardo, Rodolfo, Leonichel e Bento. Né? Então, coloquei o objeto aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha lá a diferença, aqui ficou de 0 até 3, aqui ficou Leonardo até Bento, e ficou o número de cada um. Já dá para entender que a gente consegue fazer já bastante coisas com isso, né? Só deixar a imaginação fluir aí. Tá legal. Por curiosidade, olha só o que acontece se eu adicionar mais uma pessoa. Vou adicionar a Milena, que hoje está ajudando a gente aí. Então, ó, não tem um último número aqui, ó, não tem um número que eu aloquei para Milena. Vamos ver o que acontece. Aqui, ó, deu erro. Legal? Porque ele está pedindo que eu insira mais um número, então eu teria que inserir mais um número aqui. Legal? Vamos dar continuidade então. Vamos falar sobre a indexação básica. Ontem, quando eu falei de NumPy, eu peguei bem pesado. Eu fiquei um tempão falando de indexação e eu passei só a indexação básica, então nem passei a avançada. Aqui eu vou me restringir mais ainda, não vou nem comentar dos tipos de indexação que você pode fazer, vou falar mais a base aqui mesmo, né? O que eu posso fazer aqui, ó, para indexar um objeto pandas, é simplesmente colocar, entre aspas, um índice que eu quero. Então, ó, se eu declarar eu vou executar essa linha, porque ele vai salvar que objeto é igual a isso daqui. E ele vai atribuir esses tipos de índices, de 0 até 3. Ele fez isso de forma automática. Eu posso fazer uma indexação da seguinte forma. Eu posso pegar aqui o 0, o objeto 0. Ele vai trazer o número 4 para mim, porque o número 4 é o de referência do index 0. Tá legal? Agora, se por um acaso eu mudar os index, index, executando esse comando aqui, por exemplo, daí ele muda, né? Quando eu fizer isso, vai dar erro porque... Não, ele também vai dar certo. Ele também dá certo porque ele vai contar como se... esses aqui, esses defaults sempre estão presentes, tá? Mas daí, o que eu ganho aqui é que eu acabo conseguindo colocar o índice que eu coloquei. Então, eu posso, por exemplo, colocar Rodolfo aqui, e ele vai puxar para mim o valor que está lá com o Rodolfo. Aí aqui tem um segredinho que eu deixei aqui explicado para vocês, que é o seguinte: quando eu puxo mais de um index, eu tenho que passar uma lista, tá bom? Então, quando eu passo um só, eu jogo o elemento aqui dentro, seja um número ou seja o nome, aqui é a string, e quando eu vou colocar mais de um, eu coloco uma lista, tá? Então, eu não posso fazer isso aqui, ó, vai dar erro se eu colocar assim, por exemplo, Rodolfo, Helena, por exemplo. Ele vai dar erro. Ah lá. Eu preciso realmente jogar esses dois como se fosse uma lista dentro desse colchetes. Então, executando isso, ele vai puxar para mim o dado do Rodolfo e o dado da Milena. Legal? Eu também posso fazer aquela indexação booleana que eu expliquei para vocês no NumPy. Eu posso pegar e fazer o seguinte, eu posso colocar que ele traga para mim todo o objeto, né? Aí eu passo, eu passo aqui a condição, onde dentro do objeto o valor é maior do que 2.
Então ele vai trazer só para mim aqueles que são maiores do que 2. Ele trouxe o 4, o 7, o 3, o Leonardo, o Rodolfo e o Bento. Também posso pegar e fazer aquela outro tipo de indexação que a gente passou ontem de NumPy, que seria perguntar se o index Leonichel está em cada elemento. E ele vai dizer que sure, né? Que eu estou lá. Legal? Vamos comentar aqui então, deixando assim. Agora vamos falar de entrada de dados. Uma outra forma de eu passar esses dados é criar um dicionário. Então, para quem tem um pouco de dificuldade, ainda está iniciando no Python e ainda não teve a oportunidade de estudar a diferença entre listas, dicionários e tuplas em Python, certo? Eu vou dar só uma apresentação básica, mas uma lista em Python é quando eu abro um colchete assim, ó, e eu coloco uma série de elementos, certo? Uma série de variáveis. Eu guardo várias variáveis aqui dentro. Podem ser strings, eu, pode. Ou podem ser números. Eu posso colocar aqui 1.3, 1, enfim. Um dicionário, quando eu abro uma chaves assim, ó. E daí aqui dentro eu vou passar qual que é o índice, ou que seria label, sabe? É um pouco semelhante a JSON do JavaScript. Então, na verdade, é um JSON de JavaScript, né? Uma cópia bem... Eles copiaram descaradamente aqui o JSON. Enfim, eu posso colocar aqui, por exemplo, Léo, e daí eu posso atribuir um valor para isso. Então, eu posso colocar 123, é um dicionário, por isso eles chamam de dicionário. Aí eu coloco é que nem uma lista, mas eu sempre coloco um índice e depois eu coloco o valor. Tá legal? Então eu posso aqui criar um dicionário e colocar dados. Por exemplo, eu pesquisei aqui qual o número de população de Maringá e eu coloquei, ó, Maringá e o número, 2 pontos e o número, vírgula, Londrina, coloquei também, Paranavaí, Marialva e assim por diante. Aí eu posso criar aqui o meu objeto série de pandas, simplesmente colocar na variável pd.séries e eu passo o dicionário. Se eu fizer isso, ó, vejam como é que vai aparecer. Olha lá. Vai ficar do jeitinho que a gente mostrou lá. Legal? Tem uma alternativa também. Eu não preciso fazer necessariamente dessa forma. Vou comentar aqui para mostrar para vocês que um outro jeito também bastante interessante para fazer. Deixa eu, na verdade, voltar. Seria eu passar duas listas. Então eu posso passar assim, os números e faço uma lista de números. Depois eu faço cidades e eu passo aqui uma lista das cidades. E daí, em população, eu coloco aqui no parâmetro pandas.series os números, a lista, e depois eu coloco index, igual eu já mostrei para vocês, e passo essa lista aqui. Né? É semelhante, essa forma aqui é a forma que a gente já tinha visto, tá? Só vou mostrar para vocês que é complementar. É isso. Aí uma coisa que eu achei interessante mostrar é que o Pandas ele é 100% integrado com o NumPy. Tá? Então eu posso aqui ó, importar o NumPy e a gente aprendeu ontem naquelas funções universais a fazer o logaritmo, por exemplo. Então eu posso passar aqui ó, NumPy, aí eu aplico a função log e passo o meu objeto pandas. Vamos ver o que acontece se eu fizer isso. Então deixa eu executar de cima também. Vocês vão ver que ele aplicou o log, a escala logarítmica, em todos esses números aqui. Tá legal? Então, eles são bem complementares. Normalmente o pessoal usa pandas para fazer essa leitura de dados inicial, essa filtragem, categorização, processamento. Daí o NumPy você consegue fazer esse processamento numérico, passar funções, enfim, fazer uma série de recursos. Então, aqui agora para finalizar sobre o objeto séries do pandas, eu vou falar agora de valores nulos.
O típico que a gente, talvez vocês já ouviram falar, já viram isso em algum lugar, é NaN. Às vezes você puxa algum banco de dados de algum lugar, está escrito NaN. Isso significa not a number. É quando tem um valor que ele é nulo. Tá legal? Então, aqui para mostrar para vocês, eu passei aqui um dicionário, legal? Dicionário nosso aqui, e joguei ele aqui dentro. Então, vamos fazer isso aqui. Vou... Tentar aqui para vocês verem como é que vai sair. Lá, igual a gente já tinha feito, tá legal? E daí, mesmo que já tenha label aqui, as labelzinhas, eu posso pegar e passar um index aqui de uma lista. Foi o que eu fiz. Só que daí, dessa vez, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu já apliquei os indexes aqui, mas eu vou passar agora de novo essa label aqui, né? Essa aqui. E percebam que eu tenho aqui 4 cidades, mas eu vou acrescentar a Apucarana aqui no final. E vamos ver o que vai acontecer com a Apucarana. Por que que ele vai fazer? Ele vai... Isso aqui poderia estar fora de ordem, tá bom? Não precisaria estar na mesma ordem. Ele vai encontrar Maringá lá com Maringá, Londrina ele vai linkar com Londrina, Paranavaí com Paranavaí e assim por diante. E a Apucarana ele não vai encontrar, então ele não vai atribuir nenhum valor. Então vejam o que vai acontecer. Ele vai atribuir NaN, ou seja, not a number, certo? Isso aqui é para poder ficar padronizado. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, muitas das vezes vocês vão extrair... Ignora isso aqui, pessoal. Tá. Muitas das vezes vocês vão estar fazendo algum trabalho e vocês vão puxar aí um banco de dados e o banco de dados às vezes não tem aquela informação que você tá pedindo, né? Tá acrescentando naquela coluna. Então, o que eu coloco quando um valor é nulo? Eu vou colocar 0, eu vou deixar em branco, mas e se ele for string, né? Como é que eu faço? Então, por padrão, quando se não tem um valor ali, a gente coloca NaN. Tá? Aqui o Pandas fez automático para nós. Mas tem muitas vezes que a gente puxa, não vem dessa forma, muitas vezes a gente tem que tratar isso. E daí, isso já é um caso um pouco mais... não é tão básico aqui em Pandas, mas também não é tão difícil. Eu não vou passar aqui hoje, mas tem como você tratar valores nulos em Pandas. E isso seria importante para realmente pegar todo o seu banco de dados, todo o seu dataset, a sua tabela, e atribuir esses valores nulos colocando NaN. Tá legal? Aqui eu deixei uma última funçãozinha só para ilustrar para vocês. Eu consigo verificar aqui quais desses não são nulos. Aliás, são nulos, ou quais não são nulos com essa funçãozinha aqui. Ó. Ele me falou que a Apucarana tem um valor nulo. Tá? Legal? Então, assim, pessoal, com isso, só essa introdução, essa parte básica aqui, a gente encerra o objeto tipo série de pandas. Agora eu quero ver se ficou alguma dúvida. Vou parar para tomar uma água também aqui. Alguma dúvida, pessoal, quanto às séries? Nenhuma, Léo. Ninguém mandou nada. Tranquilo. Vamos então agora falar sobre o próximo objeto de pandas, que seria o data frame. Data frame, então, a gente vai falar de dados tabulares. Legal? Então vamos lá. Para criar um data frame, a gente vai chamar só de frame aqui, a gente tem que primeiro criar aqui um dicionário, né? Lembrando que tem várias formas de tipos de entradas, né, você passa por pandas, mas aqui a gente vai trabalhar com dicionário. E dentro desse dicionário, olha o que eu fiz aqui. Você vai atribuir as suas labels, e dentro de cada label você vai colocar uma lista. Entenderam? Então é como se dentro de cada valorzinho eu passasse uma série. Estão entendendo? Inclusive, eu não vou mostrar aqui hoje, né? Talvez eu chegue até a mostrar isso, mas não vou dar uma explicada, não vai ficar tão claro, talvez, essa informação, mas um frame seria, né, bem claro isso, uma junção de várias séries.
E você consegue extrair uma série, né? Filtrar, classificar, puxar só uma série específica do seu frame, do seu data frame. Legal? Mas então, olha só que interessante. Vou passar um dicionário aqui e eu vou colocar nome, idade e altura. Legal? Aqui, os nomes, eu passei nomes Leonardo, né, Leonchel, Rodolfo, Bento, e coloquei idades aqui aleatórias, tá? Não conduz com a realidade, tá? Só para brincar. Coloquei aqui 20, 15, 80 e 35. Legal? A altura também coloquei alturas simbólicas, tá? O pessoal não tem essa altura, não. E aí eu vou passar meu dicionário aqui dentro de, olha a sintaxe, como é que fica. pd.dataframe. Então, olha, enquanto no Python você tinha trocentos negócios para decorar, né? Se bem que para criação, geralmente a gente usa em NumPy apenas o np.array, né? Mas aqui você só tem que gravar dois, o dataframe e o series. O dataframe para quando vocês querem usar tabulares e o series para quando você quer usar realmente uma série, né? De uma dimensão. Então, vamos ver como é que isso aqui fica. Tá, eu vou ter que fazer o seguinte. É isso. Olha que legal. Isso vai depender da IDE que você está utilizando, tá legal? Mas eu acredito que o VS Code faz isso sim, e o Google Colab também faz isso. Que ele vai transformar o seu data frame, quando você for visualizar ele, em uma tabela HTML. Né? Para quem já viu HTML, sabe que a tag, né, table, vai formar uma tabela nesse estilo aqui. Então ele formata nesse formato para a gente ver. Olha como é que fica bonitinho. Realmente já fica uma tabelinha que a gente já consegue ver aqui no nosso código, tá? Olha que interessante, no meio de um monte de código a gente vê uma tabelinha bonitinha dessa. Legal? E aqui a gente pode realmente, igual eu falei para vocês, ó, dá até ilustrar melhor para vocês, ó, eu posso pegar aqui o tipo. Olha lá, é um frame. Legal? E o que eu posso fazer é pegar aqui, ó, e puxar frame ponto, posso colocar nome. Então aqui, ó, eu puxei a série nomes dentro do meu frame. Se eu pegar esse tipo, para ilustrar para vocês, eu vou verificar que isso daqui é uma série. Ou seja, um data frame nada mais é do que várias séries alocadas dentro dessa tabela. Entenderam? Então é uma coisa bem interessante mesmo. Eu consigo puxar realmente os nomes. Vamos agora comentar isso daqui. Vamos aqui, ó, falar do parâmetro index e columns. Deixa eu recortar isso. Tá. Além de passar os dados, né, que o dicionário, eu posso passar dois parâmetros aqui dentro. Lembrando que parâmetro é só colocar uma vírgula e colocar o parâmetro em si, né? Depois eu coloco outra vírgula com outro parâmetro. Legal? Ó, ele dá aqui, ó, na verdade, o Google Colab ele já dá todos os parâmetros que você poderia colocar. Ó. São vários, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui são columns e index. Então, da mesma maneira que eu tenho lá no meu objeto séries, eu também tenho aqui no meu data frame para eu trocar o index. Eu poderia colocar 1, 2, 3, 4, enfim. E as colunas eu também posso renomear elas da forma que eu quiser. Então, olha só, eu posso inclusive criar uma coluna aqui nova. Olha como é que ficaria se eu passasse isso daqui agora. Ficaria da seguinte forma. Ó, ele coloca lá nomes, idades. Aqui, ó, eu poderia atribuir outro nome, no caso, para ficar mais bonitinho, eu poderia assim, ó. Idades, enfim. Ele vai printar para mim a coluna que eu pus. E aqui o index funciona da mesma forma, né? Ao invés de ter aquele index feio que ele coloca 0, 1, 2, 3, é que ele também vai funcionar, eu mostrei que funciona também, né? Por default, mas ele vai criar esse aqui que a gente colocou, esse alternativo. Legal?
A gente também pode editar valores, igual a gente fazia em NumPy, tá legal? Então, por exemplo, aqui nesse código eu estou definindo esse dicionário, depois eu passo esse dicionário aqui para criar um data frame, aloco na variável frame, e depois eu pego e falo o seguinte, olha, toda a série que está escrito frame, idade, eu faço uma indexação dessa seguinte forma, assim, eu coloco que ela é igual a 20. Tá legal? Deixa eu só comentar isso daqui. Então, se eu fizer isso, ó. Só um segundinho, pessoal. Para não dar erro, por causa do Colab. O Colab costuma printar o que está entre três aspas. Então, vou colocar assim, que daí vai exibir. Ah lá, ó. Então, ele alterou a idade e colocou 20 para todo mundo aqui. Legal? Uma outra forma de eu fazer isso, eu poderia como se eu estivesse criando uma máscara. Então, eu pego e crio aqui, na verdade, eu uso o parâmetro série, né? Eu crio uma série, e daí eu coloco, ó, 20, 21, 21 e 23. E daí eu coloco lá, o index seria 0, 1, 2 e 3, para eu atribuir. E daí eu passo que frame, idade, vai receber values. Legal? Então aqui a gente já mostra que a indexação também, ela funciona bem semelhante ao NumPy. E jogando values, vamos ver o que acontece. Esse frame aqui. Ah lá, ele jogou 20, 21, 21 e 23. Lembrando que aqui era 20, 15, 80 e 35. Legal? Show de bola. Pessoal, aqui eu terminei o que eu queria falar de data frame e de séries. Então eu terminei de falar o básico dos dois objetos pandas. Alguém ficou com alguma dúvida referente aos objetos pandas? Tranquilo, né? Vou tomar uma água aqui. Tranquilo, Léo. Legal. Vou tentar terminar mais rápido hoje a parte teórica e daí a gente vai fazer alguma prática, legal? Vamos lá. Agora eu vou falar de uma coisa que é sensacional, tá? É leitura de arquivos. Então, diferente do NumPy, não que o NumPy não dê pra fazer isso, tá? O NumPy dá sim. Mas, normalmente, né, aqui em Pandas, a gente consegue fazer a leitura de um tipo de arquivo e transformar isso em um data frame. E daí, consequentemente, eu posso pegar o data frame e extrair uma série, como eu já mostrei para vocês. Legal? Então aqui eu vou mostrar para vocês, primeiramente, como que você converte um arquivo .csv em um data frame tipo pandas. O que seria um arquivo primeiro .csv? Tá? Então vamos jogar aqui, ó. CSV. SV significa Com Separated Values. Então é basicamente, aqui está mostrando, é basicamente um Excel. Então se você vai lá e usa o próprio Excel, ou se você usa o Google Spreadsheet, se não me engano, o Google Docs lá, o Excel do Google Docs, enfim, você consegue criar uma planilha normalmente de dados, e daí quando você vai baixar ela aqui, ó, exportar ela para o seu computador, você consegue, tem a opção de salvar em XLSX, que seria para o Excel, para PDF, né, poderia gerar um HTML, ou CSV, ou seja, Comma Separated Values. Comma significa vírgula, em inglês, separated, separado, né? Então, o que ele vai fazer? O arquivo vai ficar mais ou menos assim, ó, tá? Quando você abrir no seu computador, no seu Windows ou no seu Linux, ele vai abrir assim, né, sem medo algum, né? Você pode baixar o seu arquivo em CSV, que não tem problema. Mas se você abrir ele no bloco de notas, você vai ver que ele vai vir assim, ó, para quem não conhece. Essa imagem não carregou muito bem. Literalmente, ele vai separar as colunas por uma vírgulazinha, tá? É um tipo de formatação de dados, de arquivo, tá legal? Ok, voltando aqui. Então, como que eu faço essa leitura de CSV? Tem um comando, então, em pandas, bem tranquilo, bem legal, que eu vou colocar aqui, ó, pandas.read_csv.
Ah, Léo, eu não sou bom em gravar sintaxe. Não precisa, você pode olhar em algum lugar quando você precisar, ou dependendo do que você estiver usando aí, o VS Code estiver bem configurado, ou o Google Colab, quando você digitar aqui, ó, read, underline, ele já vai te dar as opções. Ó, quero ler JSON, HTML, Excel, CSV, né, Clipboard. Então, no caso, eu vou ler em CSV. E simples assim, você vai colocar o nome do arquivo que está aqui. Lembrando que você tem que colocar a extensão, tá bom? Só um detalhe, alguns eles vêm codificados aqui em ISO, e daí se der algum problema para vocês, vocês podem colocar aqui o vírgula e passar esse parâmetro aqui, ó, e vai ficar da seguinte forma, tá? Por default eu não vou usar isso não. Como é que funciona? O Google Colab, ele traz para nós aqui algumas ferramentas, alguns bancos de dados. Então, se eu abrir aqui, ó, Sample Data, eu vou ver que ele traz para mim aqui, ó, um README, ele traz esses dados aqui em JSON, ele traz aqui, ó, preço das casas de Califórnia, um dataset que tem esses dados, aqui em CSV. E ele tem dois, ó, um chamado teste e um chamado train. Já eu explico melhor sobre isso. E ele também tem o MNIST test. O que é esse MNIST test? Vou passar para vocês. Chegou, Leozão. Tá. O MNIST, pessoal, é um banco de dados muito utilizado para você fazer um treinamento, para você poder fazer esse teste aí, testar a sua rede neural, a sua rede convolucional, para você poder identificar dígitos escritos à mão numéricos. Então, o que o pessoal faz eles pegam um banco de dados de várias imagens com vários dígitos escritos à mão de números e da seguinte forma que está aqui, ó, tá vendo que eles conseguem separar em vários bits aqui, ó. Eles pegam e transformam isso em dados, né, em vetores, em NumPy. A gente viu o curso de OpenCV lá, a gente viu como é que isso funciona. E então aqui, ó, ele criou-se um arquivo em CSV. Posso até abrir aqui, ele é muito grande, não dá para visualizar. E então ele tem aqui também. Você já pode diretamente aqui do Google Colab fazer um algoritmo aqui de IA, de Machine Learning, para você testar esse banco de dados. Se o banco de dados que você quer testar não está aqui, e claro, normalmente não vai estar mesmo, você baixa ele e upa aqui, ou você pode puxar ele de uma URL de uma maneira que eu já vou explicar depois, tá? Tá aqui, ó. Por que tem dois? Quando você vai treinar uma rede, você precisa separar dois bancos de dados. Tem um número exato, um valor que você separa, mas pode ser que seja 10% ou 20%. Então vamos supor, eu separei aí 10 mil elementos para o meu banco de dados para eu treinar a minha rede. Legal? Então desses 10 mil, eu vou separar aí 10% ou 20% para eu testar depois se a minha rede ficou bacana. Qual que é a eficiência dela, qual que é a acurácia dela. Então, eu vou usar só, por exemplo, 10 mil, 8 mil para eu treinar. Então, tá aqui, ó. Tenho aqui separado uma quantia para eu poder treinar. E depois uma quantia para eu testar. E como que vai ser esse algoritmo de teste? Basicamente, a sua rede vai pegar cada um desses carinhas aqui que você já tem, e ela vai passar e ela vai tentar prever qual que é o resultado. E daí ela vai comparar com qual que é o resultado que já está aqui, que é o resultado real. E daí assim ela vai conseguir fazer um teste da qual que é a acurácia dela. Então é por isso que tem dois aqui, tá legal? Vamos ver como é que é esse banco de dados aqui. Então olha que interessante. Assim que abrir aqui. Talvez vocês demorem, porque ele notavelmente vai ter bem mais. Eu vou abrir então de teste. É isso. Tem um número bem menor. Na verdade não, ó. 300 páginas. Tá, olha só que interessante. Tem esse banco de dados disponível na internet, já procurei na internet, e ele deve ser open source, eu imagino, né? De tal forma que a Google, ela pegou esse banco de dados e qualquer notebook que você for usar, eu não importei isso aqui, tá? Já estava disponível para mim aqui, tá legal? E olha que legal esse banco de dados. Temos aqui a longitude e a latitude, da onde é que está essa casa, tá legal? Nós temos aqui a idade média que essa casa tem, 27 anos. Aqui
Eu não tenho certeza, mas eu imagino que seja qual que é a metrificação quadrada, ou então pode ser em feet, não sei, né? Dos quartos. Legal? E aqui, qual que seria a metrificação da área dos banheiros? Legal? Aqui eu imagino que seja a população da cidade, né, do local onde essa casa está inserida. Households. Ah, eu tinha pesquisado isso, mas agora me deu branco. Households, alguém que manja de inglês sabe? Households. Até pesquisei exatamente isso. Famílias, tá legal. Isso aqui vai falar, se não me engano, quantas famílias tem nessa área, né, nessa cidade, a qual está inserida essa casa. Legal? Média income, eu pesquisei, pessoal, e parece que é como se fosse a média salarial. O equivalente aqui é a média per capita que a gente tem, alguma coisa desse tipo. E daí, o valor médio, mediano, né, do valor dessa casa que está aqui. Então, com esse banco de dados que a gente tem aqui, a gente poderia fazer um algoritmo, por exemplo, para prever qual que é o preço de uma casa na Califórnia. A gente jogaria lá, pegaria uma casa aleatória no Google Maps, por exemplo, a gente colocaria qual que é a latitude dela, a longitude, colocaríamos quantos anos ela tem, a gente colocaria lá qual que é a metrificação dos banheiros, do quarto, qual que é a população naquela cidade, qual que é... Meu Deus, me deu branco de novo, eu esqueci o que é esse carinha aqui. Família, quantas famílias vão ter lá nessa cidade, e qual que é mais ou menos o ganho por capita lá, e assim o nosso algoritmo preveria mais ou menos qual que é a estimativa de preço que deve custar essa casa lá. Isso é bem interessante. Vamos então fazer um teste, vamos tentar importar esse banco de dados aqui no nosso código aqui, no nosso Google Colab. Então o que eu vou colocar aqui, eu vou colocar como formato de string, tá? Sample data, nosso caminho até lá, barra, e vou colocar Califórnia. Se eu tiver com preguiça, eu posso simplesmente copiar o caminho. Mas aqui, se eu não me engano, não vai ficar assim, não. Vai ficar assim, ó. Tá errado, vamos fazer uma tentativa. Aqui vai dar erro. Isso. Isso. Então aqui, pessoal, ó, dá pra ver já que da mesma maneira que eu ensinei vocês a estarem fazendo lá o data frame, eu consigo extrair um data frame aqui de um arquivo CSV. E aqui eu tenho todos os dados. E, de novo, da mesma maneira que eu expliquei lá para vocês, eu posso estar testando para fazer aqui. Eu posso pegar e fazer aqui o índice, que eu queria, por exemplo, pegar só longitude. Assim, pegaria só os dados de longitude. Legal? Filé. Agora vamos falar sobre arquivos Excel. Vou só comentar, não vou mostrar, mas da mesma maneira que eu posso importar um CSV, normalmente é usado .csv, tá legal? Mas vamos supor que o meu banco de dados está em XLSX e eu estou com preguiça de abrir o Excel ou o Google Spreadsheets lá e converter ele para CSV. Eu não queria abrir ele lá no Google Drive e clicar em exportar. Eu posso abrir ele em XLS ou em XLSX também, usando esse comando aqui, ó. Ou então read Excel, e daí aqui eu coloco qualquer extensão, né? Ao invés de usar read CSV. Tá legal? Mas agora eu vou mostrar para vocês o que para mim, na minha concepção, é o mais legal de tudo, que é você extrair dados de uma tabela que está online. Isso seria conhecido como web scraping, raspagem de dados. Python, já adianto vocês, por curiosidade, se vocês quiserem pesquisar, ele tem umas bibliotecas muito boas para isso. Ele tem aí a Beautiful Soup, a Requests, que eu vou mostrar para vocês hoje. Request. Ele tem a ScrapPy também, que é específica para isso.
Ela é específica para fazer raspagem de dados. Bem interessante essa parte aí de mineração de dados na internet, tá? Mas dá para fazer isso com pandas de uma forma simplista também. Só, assim, falando de tabelas, no caso, né? Então, assim, para eu ler, eu posso ler um CSV diretamente da internet. É o mesmo sintaxe daqui, ó. Ler um CSV. Ao invés de eu passar um caminho, eu passo uma URL. E que URL é essa que eu estou pegando aqui? Vou mostrar para vocês. Essa daqui, ó. Tem o país, região. E daí tem todos os países aqui e a região pela qual ele está alocado. É um arquivo CSV que está alocado aí no GitHub. E então eu simplesmente pego esse CSV e abro ele aqui. E se eu fizer isso, vou comentar todo o restante, porque senão vai dar problema. Ixi, dá problema aqui. Ah, isso. Então, ó, se eu fizer isso, vocês vão ver que eu consigo aqui extrair. Ele vai comer aqui para não precisar pintar tudo, né? Mas vocês vão ver que eu consigo aqui extrair com facilidade aqui todos os dados online aí que está no GitHub. Só que daí vocês podem me perguntar, Léo, mas nem sempre meus dados vão estar igual a esses do GitHub. Às vezes eu vou ter aí um dado, e se eu quiser minerar, realmente raspar dados, por exemplo, em alguma tabela do Wikipedia, ou eu quero extrair dados de alguns sites específicos. Tem jeito sim, você pode extrair dados da internet usando pandas através do elemento, né, da tag table do HTML. E como que seria isso? Como que eu faria isso? Deixa eu comentar essa linha aqui, já vou explicar para vocês. Aqui, ó, isso seria raspagem de dados através de HTML. O procedimento é bem simples. Eu vou aqui salvar uma URL, já eu mostro que a URL é essa para vocês, eu vou mostrar aqui. E olha que legal, eu vou passar esse parâmetro aqui, ó, read underline HTML, e aqui dentro eu vou colocar a URL. Deixa eu mostrar para vocês que a URL que é essa. Isso aqui é uma URL simples, tá legal? Python. Ela tem aqui, ó, vários dados, tem aqui essa tabela e, enfim, tem aqui, poderia ser outra tabela, no caso, enfim, se tivesse, poderia ter uma outra tabela aqui, vamos supor que tivesse outra tabela aqui também, né? Então, como que eu extraria isso? Aqui não é um CSV, isso aqui é um HTML, né? Como que eu consigo extrair só esse elemento aqui, ó? Que eu quero extrair só esse carinha aqui, ó. Porque esse carinha aqui, ó, ele é um table, aqui, ó. Ele é um HTML na parte table. Então, como que eu pego só esse carinha? Então, seria realmente esse parâmetro que eu expliquei para vocês aqui. E se eu fizer isso, ele vai me gerar o seguinte. Vou colocar aqui para ele pintar o frame 2. Ele me gerou tudo isso daqui. Isso aqui não tá legal. Ó, se vocês notarem, olha só, percebam que aqui tem um abre colchetes, tem um 0, um 1, e daí aqui tem uma vírgula, e depois ele passa um monte de dados, depois tem outra vírgula. Pera, colchetes e vírgulas, está parecendo o quê? Está parecendo uma lista. Então, esse parâmetro, essa função aqui, ela vai retornar para vocês uma lista. Se eu mostrar para vocês aqui, ó. Type. Por que ele retorna uma lista? Ele vai retornar uma lista de todas as tabelas, todas as tags table que ele encontrou. Legal? E como que eu pego eu escolho uma dessas? Bem, analisando lá, dava para ver que eu posso dar uma analisada nessa lista e ver onde é que está a tabela que eu quero. Ou eu posso simplesmente chutar, eu vou colocar aqui, ó, 0, quero o elemento 0. Vamos ver o que vai acontecer se eu pegar. Olha lá, ó. Not a number. Não é esse aqui que eu quero. Né? Ele puxou uma outra tag que não é que eu quero. Vamos tentar o 1 aqui, então. Filé. Já pegou aqui já uma tabela que pode ser que seja interessante para mim, essa aqui. Eu quero essa aqui, por exemplo. Deixa eu ver se teria mais uma aqui para a gente puxar. E é essa aqui que a gente quer. Olha lá. A gente pode pegar ela aqui de forma bem interessante. Legal? Tá. Aí aqui tem um detalhe. Pode ser que
o site que você está requisitando essa está requisitando esse processamento, pode ser que ele impeça você, porque ele vai identificar que se trata de um bot, se trata de né, de um robozinho que está indo lá e está acessando esse site e trazendo esses dados. Então, o que você pode fazer é utilizar a biblioteca Requests. Legal? Eu não tenho aqui muito tempo para passar ela para vocês, mas a biblioteca Request, para quem quiser pesquisar, ela é bem interessante. Basicamente, ela tem uma sintaxe que você só importaria ela, requests. Por que eu importo a request? Porque a request ela tem a capacidade de fazer com que o robozinho, né, o seu código que vai entrar dentro de um site para acessar um arquivo, que ele se comporte, ele pareça se comportar, ele finja que ele é um navegador. E isso é feito através do header. Então, assim, a sintaxe de requests, a gente pode um dia falar só sobre requests, se vocês quiserem, e outras bibliotecas de extração de dados, caso vocês tenham interesse, mas ela é bem tranquila. Eu vou lá e vou colocar import requests, vou colocar a minha URL, daí eu vou lá e vou aqui colocar a requisição, e vou colocar aí eu poder dar um get. Então eu vou pegar lá e vou dar um requests.get, por exemplo, e eu vou lá e vou requisitar essa URL. E daí eu posso passar como parâmetro aqui esse header aqui, né? O header em si. E porque daí assim ele vai fingir como se fosse um navegador. E daí se eu pegar r.text, ele vai trazer para mim o arquivo em HTML para mim desse site. Só que ele vai vir bem feio. Aí eu já introduzo a vocês também que tem uma outra biblioteca chamada Beautiful Soup, que ela vai fazer uma sopa de letrinhas, ela vai trabalhar, ela vai transformar esse HTML em uma coisa muito fácil de se mexer, né? Essa parte de mineração de dados a gente pode conversar outro dia. Legal? Mas eu deixei aqui, ó, um lembrete para vocês que se o site bloquear, vocês podem usar requests e aí passar no parâmetro header com esse header aqui, ó. Tá legal? Então, pessoal, aqui eu terminei aqui de falar de leitura de arquivos, só dar um toque agora aqui que após a leitura, né, se eu gerar aqui um frame, opa, é legal também falar que você pode filtrar após fazer essa leitura. Só um segundinho que deu problema aqui. Deixa eu fazer com... Vou fazer com frames 2. Exemplo, vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar essa aqui. Igual eu já expliquei para vocês que dá para fazer esses tipos de filtro, esses tipos de indexação, eu poderia fazer aqui na prática para mostrar para vocês como é que fica interessante. Ah, claro. Estou jogando ele numa variável. Ó, eu posso fazer essa filtragem aqui, agora mostrando mais na prática, né? Quando eu já tenho uma planilha aqui, eu posso realmente trazer para mim aqui esses dados aqui dessa forma fácil. Isso aqui, notam que isso aqui é um array NumPy, tá? Então, eu posso pegar meu frame, né, igual eu tinha passado para vocês, e passar aqui, eu poderia passar mais um, né? Poderia passar espécies, por exemplo, também, e ele traria aí um vetor NumPy, e a gente consegue fazer todo o tratamento que a gente faz com NumPy, que a gente aprendeu no curso de ontem. Tá legal? Bem, então assim, aqui a gente finaliza essa parte de leitura de arquivos usando pandas. Agora eu quero ver se ficou alguma dúvida. Também vou parar para tomar uma aguinha aqui. Alguma dúvida, pessoal? Parece que tá tudo certo, Léo. Legal. E aí, tá interessante o conteúdo? Gostaram da parte de requisição de dados? Alguém tem algum comentário? Vocês estão muito quietos. O pessoal tá muito tímido. É difícil dar aula assim, pessoal, quando vocês ficam muito quietinhos. Mas beleza, vamos continuar. Depois vocês vão falar para mim lá no feedback se vocês gostaram ou não, porque lá dá para colocar anônimo também.
Vamos continuar, pessoal. Vou falar aqui agora, pessoal, dos próximos passos, tá? É o seguinte, tem muito mais conteúdo para passar de pandas, mas eu vou me restringir a parar por aqui, falando de pandas. E daí eu já vou para uma parte prática para ver se a gente consegue treinar melhor o que eu passei hoje. Legal? Só fechar isso aqui que tá me incomodando. A gente tem vários... os próximos passos que a gente poderia dar para a gente estar assim, implementando melhor em pandas, a gente poder estar entrando a fundo, que seria seleção lock, lock, trabalhar com índices inteiros, aritméticas, alinhamento de dados, métodos aritméticos. O que eu fiz? Eu coloquei todos esses nomes aqui, onde, se você se interessar, às vezes você está fazendo algum projeto em pandas e você fala, cara, isso aqui eu não sei o que é, não sei como que eu poderia pesquisar para aprender a fazer isso, eu sei que eu precisava aprender a fazer isso. Aí, parece que é ordenar e classificar. Ou então estou tendo problema com rótulos duplicados, né? Enfim, você pode ir lá e pesquisar exatamente isso, ordenação e classificação pandas. Você vai acabar encontrando, tá? E da onde é que eu tirei que tem esses assuntos extras aqui que eu não quis colocar aqui para não ficar maçante igual ficou ontem? Eu tirei da minha referência que está alocado lá em cima do meu livro Python para análise de dados. Legal? Então, assim, eu vou parar por aqui da parte teórica de pandas e agora a gente vai fazer aqui um desafio. A gente vai trabalhar com um código aqui para aplicar o que a gente aprendeu hoje. Legal? Então, vamos parar por aqui falando de pandas. Vamos lá. Então, vamos passar para o nosso desafio aqui de Data Science e a gente vai extrair dados de um site. A gente vai processar esses dados usando pandas, NumPy, e a gente vai plotar um gráfico para exibir esses dados que a gente pegou desse site. De forma bem bacana, assim. Legal? Mas, Léo, você não ensinou a gente a plotar gráfico. Não tem problema, tá? Eu vou só mostrar aqui rapidamente, então, durante, como que eu faço isso. Legal? E se vocês não entenderem, não se preocupem, porque a gente realmente ainda não ensinou isso para vocês. E qualquer coisa, comando que vocês não entenderem sobre plotagem, podem ficar tranquilo que vocês vão ter um professor excelente de Matplotlib, a biblioteca de plotagem gráfica, que vai ser o Leonardo Ermelin. Ele vai passar para vocês isso amanhã. Legal? Então vamos lá. Qual que é o projeto que eu pensei aqui para trazer para vocês? Então, eu estava dando uma olhada no GitHub e eu encontrei esse site aqui. Esse site aqui, ó, brasil.io, ele tem vários datasets. A gente dar uma olhada aqui, ó. Mas ele é bem chatinho, não tá querendo mostrar para mim. Olha lá. Nós temos aqui dados do Covid, nós temos nota de corte do ProUni 2018, eleição do Brasil, os gastos dos deputados. Então aqui, ó, já fica bem legal, dá para sugerir um dataset. A gente fica bem interessante para a gente fazer vários das nossas análises, caso a gente queira, né, fazer algum estudo de alguma coisa. Mas o que eu quero trabalhar, que é um assunto que está em alta, é o Covid 2019. Então vamos lá, deixa eu abrir aquela URL do jeito que estava. Legal. Então eu vim aqui, ó, na parte full, que ele passa todos os... Deixa eu tirar esse filtro aqui, ó. Vai vir assim, ó, para vocês, esse site. Ele tem aqui todos os dados, ele tem uma tabela gigante aqui que fala, na verdade ele tem mais de um dado, ó, tá vendo? Enfim, que ele vai falar aqui dos casos de Covid. E daí, o que acontece aqui é o seguinte, ele vai trazer esses dados para mim, tudo, tudo bagunçado. Então a gente pode já aqui aproveitar o recurso. A gente não precisava fazer isso, tá? A gente podia puxar todos esses dados e fazer nós mesmos manualmente. Mas uma coisa aqui, vamos aproveitar isso aqui que ele está passando para nós e vamos escrever aqui Maringá. Opa! Vamos colocar aqui, ó, Maringá. Então aqui, ó, notem que a URL já mudou, ó. Já ficou searching por Maringá. Legal? E daí o restante ficou em branco aqui. Então aqui, ó, nós podemos pulsar todos os dados aqui de Maringá. E olha que interessante. Nós temos aqui a data. Nós temos aqui os dados, né, de Maringá e tudo mais. E daí nós temos os casos confirmados de Covid
as mortes por Covid. Aqui ele tem ele tem aqui ó, uma série, né, dentro desse data frame, que ele pergunta se é a última atualização. E daí ele fala que essa aqui não é. E essa aqui é a última atualização que a gente teve. População estimada de Maringá 2019, código IBGE, o número de confirmados a cada 100 quilômetros por a cada 100 mil habitantes, mortes por confirmados. Tá legal? Então, o que eu quero fazer? Eu quero puxar essa tabela aqui lá para o meu código e eu quero processar ela, porque vocês vão ver que ela está com alguns probleminhas para a gente aqui. E eu quero pegar só os confirmados, as confirmações pela data. Eu quero fazer um plot disso para ver como é que isso está crescendo. Legal? Para eu dar uma observada como é que está esse gráfico. Vamos fazer isso então. Eu tenho aqui a opção de baixar esse resultado em CSV, né, porque ele está falando que ele só vai exibir 50 mil registros. Se eu quiser baixar o completo, né, mas para mim isso já está o suficiente. Eu vou pegar só esses, aqui ó, 1 de 50, tá vendo? Eu vou pegar realmente só isso mesmo, eu não vou estender mais não. Então do jeitinho que está aqui, eu só quero pegar esses dados aqui, para mim tá legal esses dados aqui. Legal? Olha lá, tá pegando a partir do 1 do 6, né? Seria legal se eu conseguisse expandir mais. Será que eu consigo colocar tudo? Não, aqui ele vai para próximo, no caso. Mas sem problemas, não tem problema. Então, ó, vamos lá. Eu simplesmente vou copiar essa URL aqui, já que está filtragem de Maringá, e vamos lá para o nosso código. Tá. Aqui no meu código, o que eu vou fazer é, primeiramente, importar nossas dependências. E as nossas dependências são pandas. E eu vou colocar aqui a gente fala, um apelido para ele, né? Vou colocar PD aqui para ficar mais fácil para mim. Tá legal? Vamos lá. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada URL e eu vou colocar aqui a minha URL. Lembrando que eu tenho que colocá-la como string. Legal? E a gente aprendeu que para poder puxar isso do pandas, o que eu tenho que fazer é colocar pd.read underline html e daí eu passo a URL. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Ele me deu um erro aqui. Estranho. Ele deu forbidden. O que seria isso? Aqui eu já posso clicar aqui para verificar no Stack Overflow o que aconteceu. Legal? Eu posso dar uma olhada o que aconteceu. Olha lá. Aqui já até me sugeriram já. Se você dar uma lida aqui, você vai entender que uma das coisas que pode ter acontecido aqui, que eu creio que aconteceu, esse site está bloqueando. Ele está identificando que eu sou um bot, que eu estou entrando aqui, e ele não está deixando eu navegar aqui, ele está bloqueando. Então a gente tem que burlar isso. Para poder passar por isso, a gente vai ter que fingir que a gente é um navegador. Para isso, então, eu vou importar a biblioteca requests e vou aqui fazer uma requisição. Para fazer uma requisição, é bem tranquilo. Eu vou criar uma variável e vou passar aqui requests.get para eu obter, então, e vou passar a minha URL. É que eu dei uma dica para vocês, que para fingir que vocês são um navegador, eu dei a dica para vocês que vocês poderiam estar aqui, jogando esse header aqui. Eu vou copiar, porque eu não sei isso de cabeça, esse código aqui para parecer que é um header, que você é um navegador, e vou colar aqui, embaixo. Olha lá. Então, esse aqui seria o header. Porque quando um navegador faz uma requisição, ele joga um header. E esse aqui seria o header que o Mozilla Firefox jogaria, que eu estaria usando um Linux, enfim, né? Um Chrome aqui, Safari, enfim. Então, eu vou colocar aqui o nosso header. Legal? Então, pronto. O que meu código vai fazer é o seguinte. Ele vai pegar essa URL e esse header e vai fazer uma requisição nesse site, pedindo para acessar esse site. O site provavelmente vai liberar, porque ele vai achar que é um navegador que está acessando o que está pedindo lá. Então, ele vai jogar todo
esse conteúdo, todo o site, dentro da variável R. O que eu posso fazer agora para pegar o conteúdo em HTML é r.text. Vamos ver se eu consigo agora. Jogo sim. Olha lá, ó. Já deu certo já. E a gente extraiu aqui uma lista. Lembra que vem uma lista em HTML. Uma lista das tabelas que estão disponíveis nesse site. Deixa eu só pegar esse header e colar lá porque o Luiz pediu. Show. Tá. Dá uma olhada aqui, pessoal. Isso aqui é uma lista. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Olha lá, ó. Abre aqui, ó. Aí tem uma tabela dentro dessa minha lista. Né? Um data frame. E daí ele dá uma vírgula bem aqui, ó. Ele tem 50 linhas e 11 colunas que são referentes aos 50 datas que eu tenho aqui. Eu queria pegar mais, mas não vamos também ir tão assim, tão a fundo. E daí aqui ele tem uma outra tabela lá, que ele tem 12 linhas e 4 colunas. Eu quero pegar, então, o primeiro elemento dessa minha lista. Como que a gente pega o primeiro elemento dessa lista? Coloco aqui o índice 0. Então aí, pessoal, já consegui já fazer essa mineração desse site e consegui aqui extrair... deixa eu só ver se eu consigo subir isso. Consegui. Consegui aqui extrair, então, os dados de Covid daqui da cidade de Maringá. Temos aqui, então, tá igualzinho lá, nós temos aqui, a gente pode fazer conforme a gente tinha conversado lá, para poder agora extrair só o que a gente quer. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, igual eu falei para vocês, o filtro, posso passar aqui, por exemplo, só confirmações, por exemplo, para pegar só a série confirmações. Lembra que eu expliquei para vocês que isso aqui é uma série, e daí a junção, né, daria esse frame. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou pegar lá só os dados da confirmação. Tá legal? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou jogar isso aqui dentro de uma variável chamada conf, pode ser conf. Legal? E vou criar uma outra variável chamada dates. Dates, sei lá, tá ficando meio despadronizado isso, mas vai. Vou fazer a mesma coisa, vou até copiar aqui, ó. Mas daí, eu não lembro como é que tava. Vamos dar uma olhada como é que tava. Tava a data. Legal. Vou pegar aqui. Dessa vez eu vou passar o filtro data. E vamos pintar date, só para ver aqui como é que tá. Agora que eu tô pensando, date em inglês é encontro, né? Ou não, pera. Tô meio brisado em inglês hoje, mas ignorem. Se tiver errado esse date, vocês podem ignorar. Finjam que eu quis colocar data mesmo. Só que aqui, pessoal, a gente tem um problema. Se a gente for plotar isso aqui, percebam o que vai acontecer aqui. Ele tá ao contrário, ó, vai plotar dia 20, depois o dia 19, depois o dia 18, então ele vai fazer como se fosse voltando no tempo. E isso não é uma coisa legal. O que a gente pode fazer, então, é inverter essa ordem. Mas também tem outro problema. Como é que eu vou printar isso aqui? Porque isso aqui é uma série. Né? Eu tenho que transformar isso para NumPy primeiro. Tá? Só que para poder trabalhar com NumPy, vou precisar importar NumPy. Então vamos lá. Import NumPy. E vou, igual a gente fez ontem, colocar o apelido de NP. Legal? E daí a gente aprendeu ontem alguns métodos, e se vocês não lembram, vocês podem dar uma olhada depois lá no material, mas tem alguns métodos, eu acrescentei até algumas coisas extras, tá? Que às vezes faltou eu estar falando, vocês podem estar lendo o material lá então, porque tinha umas coisas que eu esqueci de comentar na aula passada, era muito conteúdo. E daí eu acrescentei mais alguns detalhes lá, vocês podem estar, quando vocês forem ler, vocês vão acabar encontrando, tá bom? Mas eu acho que eu passei sim esse aqui ontem, que é para você poder transformar um vetor, né, esse data frame aqui, essa série, em um vetor unidimensional, de 1D. Então, esse aqui
esse comando seria um comando de NumPy que a gente faria assim, ó. Perfeito? Então, assim, se vocês não entenderam muito bem o que, que é isso, é porque eu quero transformar isso aqui para uma dimensão. Vocês viram que vai dar... Ah, tá. Vai dar erro porque é o seguinte, pessoal. Isso aqui não é um objeto NumPy. Se eu printar isso aqui, eu vou ver que isso aqui ainda é uma série. Tá legal? Como que eu transfiro isso aqui de uma série para um objeto NumPy, como eu já expliquei nessa aula? A gente coloca ponto values. Ok? Se eu pintar agora assim... Opa, deixa eu fazer isso aqui também. Vai ver que isso aqui vai virar agora um vetor NumPy. Só que esse vetor NumPy, ele é um vetor ali, a coluna, certo? Ele tem aqui, ó, a gente pode contar aqui, ó, 2 dimensões, igual a gente explicou ontem. E eu queria que ele fosse só em uma, assim, diretão, 1D. Como que eu faço, então? Eu acabei de explicar para vocês. A gente coloca o ponto flatten. Se eu dar uma olhada aqui agora como é que ficou. Olha que legal. Ele colocou em uma única dimensão aqui e trouxe para mim todas as datas. Só que tem um problema, pessoal. Tá invertido, igual eu já falei para vocês. Né? Então, olha só que interessante. Eu abordei aquela questão já de pegar aqui uma URL e fazer a leitura, usar até outra biblioteca aqui para a gente poder fingir que a gente é um navegador. Já passei isso para um arquivo pandas e agora estou mexendo agora com NumPy e vou começar a usar operações de NumPy de ontem que a gente aprendeu. Para não ficar muito confuso, então vou fazer o seguinte, ó, vai que a gente quer reaproveitar esse objeto. Eu vou manter então esses objetos, é uma boa prática fazer isso também, se caso vocês queiram, é possível, tá? Vocês podem manter esse aqui como se fosse o objeto pandas, daí vocês podem criar lá o seu, como que a gente vai plotar, né? Eu quero que o y seja, no caso, o conf, e daí eu posso colocar ponto e aquilo lá que faltou, no caso, né? Posso fazer isso da mesma forma com o dele. Por que isso é uma boa prática? Porque, de repente, no meio do meu código, eu quero pegar e quero usar o objeto pandas para pegar alguma outra informação, mas não vai ter como porque eu já tinha transformado ele para NumPy lá, para um objeto NumPy, eu já tinha colocado um flatten nele, já tinha transformado ele para um D. Então, é sim uma boa prática você separar isso em mais variáveis. Então, eu quero aqui que o meu eixo X, lá do meu plot, seja realmente date, ponto, e daí eu faço isso com ele. Então, aqui, se eu quiser puxar novamente no meu código uma outra hora, eu posso estar fazendo isso, tá? Se eu pintar meu X e meu Y, né? Vamos pintar dessa vez agora o Y para vocês verem como é que tá. Ó. Então, certinho, do jeito bonitinho que o Matplotlib pede, só que tá com um probleminha aqui, ó. O probleminha que tá aqui é que eles estão ao contrário. Isso não vai dar legal, não. Então, isso aqui foi uma coisa que eu esqueci de passar ontem para vocês. É como inverter eu acho que eu não falei isso. Como inverter um vetor. Tem várias formas, tá ok? Mas uma das formas que eu vou passar aqui para vocês hoje é a seguinte. Vocês simplesmente vão lá e colocam aqui, abre e fecha chaves. E vocês vão colocar assim, ó. Vocês ficarem com dúvida quanto a isso, é porque lá quando a gente faz um range em Python, né, a gente consegue colocar aonde inicia, ou seja, inicia em 0, por exemplo, e vai até 49, ou seja, tem 50 itens. E o passo que ele vai tomar é 1, ou seja, ele vai 0, 1, 2, 3, até 49. Ou então eu posso colocar, lembra quando a gente criou o vetor np arrange, que a gente criou lá um vetor gigantão? Então aqui, ó, a gente pode fazer isso também. Só que daí o que a gente faz? Quando a gente não coloca nada, é que ele vai até o final. A gente não coloca nada aqui, ele vai pegar do início até o final. Menos 1, ele vai fazer passo inverso. Então ele vai começar a contar ao contrário. O que ele vai fazer? Ele vai inverter o nosso vetor. Vocês podem pensar, é assim que eu entendo, né? Assim que eu consegui compreender essa parte. Então, ó, se eu exibir agora aqui para vocês, vocês vão ver que ele já está ao contrário. Então assim a gente já tem nossos dados bonitinho, pronto para a gente pegar e fazer um plot. Vamos dar sequência então. Tá legal. Agora eu quero plotar isso. Então, como que eu vou plotar? Primeiro, eu vou ter que importar a biblioteca. Lembrando que essa biblioteca aqui a gente ainda não ensinou e a gente vai ensinar melhor ela amanhã. Aqui, ó.
Já tá aqui já para mim já, ó. Eu vou importar matplotlib.pyplot como PLT. Esses apelidos que eu dou para uma biblioteca é uma coisa muito interessante. Imagina se eu quisesse toda vez que colocar matplotlib.pyplot para poder chamar, né? Aí eu coloco só plot aqui, já fica mais fácil, tá? Então vamos dar continuidade. Para eu plotar, o que eu vou fazer aqui é bem simples. Eu vou simplesmente colocar plt.plot e daí eu vou colocar meu x e meu y. Vamos ver como é que vai sair. Olha lá. Aqui eu já tenho um gráficozinho que já dá para ver. Eu confesso que não ficou muito bonito, legal, a gente vai arrumar isso. Mas percebam que já deu certo. Eu já tenho aqui as datas e já tenho aqui já os casos confirmados de Covid aqui em Maringá. E eu consigo ver que como que está crescendo aqui essa exponencial aqui, esse gráfico. Mas esse gráfico não ficou legal. A gente pode usar o NumPy aí, pode usar o próprio Matplotlib para melhorar. Então eu vou usar alguns conceitos de NumPy aqui para trabalhar. E o que eu usar de Matplotlib, vocês não precisam se preocupar, que o Léo vai ensinar para vocês amanhã com bastante cautela e vai explicar muito melhor do que eu essa parte aqui. Tá ok? Então aqui, uma coisa que a gente pode fazer é definir algum estilo para o nosso carinha, né? Talvez isso não seja tão interessante fazer, mas seria eu jogar um style aqui, style, legal? Use. E daí aqui eu vou usar o estilo ggplot. Vai mudar? Tá tudo errado. Estranho. plt.style. Use e acredito que isso não tenha feito nada errado. Talvez seja assim. Vamos ver. Não, não tá dando certo não. Estranho, pessoal. Bem, deixa eu colar aqui de como que eu tinha feito aqui. Eu já tinha testado isso, tinha dado certo. Agora não deu certo. Eu fiz da mesma forma. plt.use ggplot. Estranho de não ter dado certo. Era para deixar mais bonitinho. Ah, deve ter errado alguma palavra. Não sei o que eu tinha escrito, então. Ah, tudo bem. Olha lá. Não deu para olhar aqui em olho nu, mas ele modificou um pouco o style. Quando a gente aumentar, vai ficar um pouquinho melhor. E falando em aumentar, a gente pode aumentar, igual já estava lá na minha resposta, que eu fiz isso. A gente pode usar a propriedade figure para a gente poder mexer em algumas coisas aqui. Tá legal? A gente pode mexer aqui em figure size. Léo, Oi? um segundinho aqui. Mandaram aqui no Ah. chat que tem um E a mais no seu ggplot. Ah, entendi. Era isso então, né? Ah, eu tinha colocado assim, ó, plot. Ah, meu Deus do céu, entendi. Brigadão, viu? Acho que foi o Breno que falou, né? Exatamente. Legal, obrigado, viu? Então, são um erro simples. E eu sabia que dava certo, porque eu já tinha testado, no caso. Mas vamos lá. Então, aqui, ó, essa propriedade aqui, eu posso colocar o tamanho que eu quero. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, 20 por 20. Para dar uma aumentada, uma esticada nele. E aqui a gente pode ver melhor. Olha lá, vocês percebam que as datas, elas estão bem ruizinhas de ver, né? Porque tem como eu colocar isso na vertical, tá bom? Que seria um negócio melhor. Mas eu não queria colocar da seguinte forma. Eu queria, por exemplo, vamos supor que eu queria colocar isso aqui, que esse aqui seria o dia 0 e vai até o dia, por exemplo, 50, no caso, né? Então, uma coisa que eu já poderia fazer aqui também é tratar isso como se fosse com NumPy. Então, o que eu poderia fazer é que ao invés de x receber isso daqui, eu posso falar que x vai receber, vou chamar isso aqui de rede 2.
Posso falar assim, ó, que x vai receber np ponto, e eu posso criar um range para ele, igual a gente aprendeu ontem. E daí, qual vai ser o tamanho desse range? Eu quero que ele tenha o mesmo tamanho que tem o meu date 2. Legal? E daí eu passo isso aqui. Então, igual a gente aprendeu ontem, isso aqui vai fazer com que ele crie um número de 0 até o número de elementos que tenha esse meu vetor. Vamos ver como é que vai se sair. Olha lá. Agora ficou de 0 até 50 em dias. E aqui ficou, né, os números de 0 até aqui 2.000 confirmações. No caso, na verdade, dá para aumentar aqui e ver maior aqui. Tá legal? Eu poderia fazer algumas coisas melhores aqui, que daí seria, eu poderia colocar aqui a label, para, por exemplo, colocar aqui, qual que é, aqui eu poderia escrever assim, ó, confirmações. Eu poderia escrever aqui, ó, dias, né, número de dias, para saber como que o Covid tem se espalhado. Eu poderia colocar bolinhas aqui, ao invés disso aqui, eu poderia traçar uma linha reta, eu poderia colocar um título, eu poderia salvar esse gráfico, aqui eu poderia copiar e salvar, né, mas tem como assim eu já salvar ele direto nos meus arquivos aqui, também se eu estiver usando o VS Code para ele salvar, né. Então, quem faz engenharia, ou quem faz alguma faculdade aí na área das exatas, ou até em outra área e às vezes precisa fazer uma pesquisa também científica, algum trabalho que precisa plotar algum gráfico, você pode plotar o seu gráfico aqui e você pode fazer ele ficar do jeitinho que você quer. E se você quer aprender isso, compareça amanhã na aula, que o queridíssimo Leonardo Ermelin vai explicar isso para vocês. Bem, então aqui, pessoal, eu acho que eu terminei o desafio, acho que foi concluído aqui, a gente extraiu dados no site, a gente processou esses dados aqui minimamente que a gente precisava, e a gente plotou o gráfico aqui do Covid se espalhando. A gente poderia agora, por exemplo, pegar esse gráfico aqui, clicar com o botão direito, salvar como, poderia salvar a imagem da Lena lá do curso de OPCV. Poderia salvar esse documento aqui, ó, e eu poderia publicar lá já na minha rede social, no meu Instagram, no meu site, e fazer um site onde eu mostro como que o Covid está se espalhando como gráficos na cidade de Maringá, né? Inclusive, acho que tem gente que está fazendo isso aí, se não me engano, e é um trabalho muito proveitoso. Tá legal? Pessoal, alguém ficou com alguma dúvida referente ao código que eu fiz, ao desafio que a gente fez aqui? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Tá tranquilo? Bem, pessoal, o que eu queria... Pode falar, Milena. Acho que a Milena ia... Não, eu não ia falar nada, não. Eu ia falar que acho que tá tudo certo. Não, legal. Obrigado. Então, pessoal, o que eu tinha para passar aqui de pandas era isso. Eu terminei aqui a parte que eu queria passar. Obviamente, tem bastante coisas a mais de pandas para estar passando, mas eu resolvi ficar nisso mesmo por hoje, para não ficar tão maçante quanto ontem. E daí eu deixei lá, como eu falei para vocês lá, as dicas dos conteúdos que vocês podem estar olhando para os próximos passos para vocês estudar. Trouxe esse projeto aí aplicado na vida real para vocês darem uma olhada também. Espero que tenha ficado interessante para vocês entenderem, tá legal? Amanhã agora a gente vai ter, então, o Léo vai falar sobre Matplotlib. Ele vai falar isso metade da aula, e metade da aula eu vou falar sobre o SciPy. Puxa, escrevi errado. O SciPy, só para dar uma palhinha aqui, é uma biblioteca também open source, e através dele você consegue trabalhar com a parte científica, né, matemática, aqui, tá falando aqui, a parte de engenharia, essa parte aí com os pacotes que ele tem disponível através do Python, tá? Então, através dele a gente consegue fazer transformada de Fourier, a gente consegue fazer a transformada Z, a gente consegue fazer uma série de operações, a gente consegue criar nossa própria função e manipular ela, trabalhar com a parte simbólica, né, criar uma variável simbólica e trabalhar com ela. Isso é muitíssimo interessante para vários aspectos, tá legal? Se não me engano, na verdade, eu tinha deixado aqui também
Uma leitura complementar. Onde é que ficou? Ah, aqui. Deixei aqui também, caso vocês queiram ler, uma leitura complementar, que são 28 comandos úteis. Eu achei esse artigo sensacional. Do Paulo Vasconcelos, tá bom? Todo referência a ele aqui. E eles falam aqui, ó, 28 comandos que talvez você não conheça usando pandas, né? É bem interessante esse artigo, até engraçado. E ele dá uma revisão de tudo que eu passei hoje para vocês. Olha lá, tudo que eu falei para vocês. Séries, data frame. Depois ele explica como que se cria um data frame. Daí ele fala, agora sim, agora dá pra gente começar a usar os comandos, agora que já relembrou, né? Então ele fala lá, ó, como que você abre em CSV, como que você abre algum arquivo em Excel. Ele não fala de HTML, mas ele já vai lá e fala como que você remove uma linha usando um index, comandos que às vezes são úteis e não tem muito em referências, são comandos um pouco escondidos às vezes. Tem uns aqui que são conhecidos que a gente passou por hoje, né? Olha lá, o index que a gente passou hoje, ponto columns, e daí ele vai passando cada um para vocês. Olha lá, como que você faz as operações de NumPy que a gente aprendeu ontem são válidas aqui também, ó. Então eu consigo fazer a somatória de um data frame, dos valores, e ele vai passando assim para vocês, ó, ordenar. Olha lá, ó. Aqui ele explica como que você usa função anônima, como a gente usou ontem no NumPy, para poder substituir tudo que tiver em um local por um outro. Então, por exemplo, eu poderia colocar lá tudo onde é que tiver escrito A, eu substituo pela palavra B no meu data frame inteiro. Então aqui tem uma série de comandos que eu recomendo que vocês deem uma olhada, uma leitura complementar aí caso vocês queiram. Tá legal? Bem, então aqui eu já finalizo então o curso de pandas.